Olá pessoal, paz do Senhor, um bom domingo para todos, né? A irmãzinha assim, aqui foi no culto, hoje, é todo dia, né? Não é sempre que eu congrego, mas hoje no domingo eu disse assim, vamos congregar, né? E porque eu uso sempre termo vamos, né? Eu não digo vou congregar, porque quem tem o Espírito Santo tem que usar sempre na segunda pessoa do plural quando diz que vai em algum lugar, porque ele tem certeza que não está sozinho. Então, assim, eu estou em débito, né, com os inscritos, porque tem a respeito do vídeo que eu disse que ia falar, né, da imagem que o Daniel viu, mas eu não sei se está alto ou se está baixo, mas eu não pude ainda fazer devido a algumas complicações, porque a irmãzinha aqui também é humana, né? Não é porque a gente tem o Espírito Santo dentro trabalhando que a gente é super-humano. Né? A gente não está acima das nossas capacidades físicas, né? E neurológicas para viver nesse mundo. Quem sabe quando a gente estiver lá no céu, então teremos um outro corpo, nós teremos uma alma renovada, santificada, e aí então os problemas que a gente está tendo aqui na Terra, né, enquanto ainda caminhamos, certamente a gente não vai ter mais. Mas então, eu queria fazer esse vídeo rapidinho falando a respeito de outra coisa, né, assim, muito simples, como eu disse, o estudo. Desculpa. E esse é um dos maiores problemas dos quais eu não tenho dado continuidade ainda às coisas do Senhor, né, ao serviço do Senhor, que é ajudar os irmãos a compreender quadro a quadro as palavras que o Senhor nos diz através das suas mensagens no Evangelho. É porque eu estou gripada ainda, não me curei, vai fazer quase um mês essa brincadeira. E hoje eu estava com muita dor de cabeça, né? Para não facilitar as coisas, deu um apagão aqui no condomínio, todo o condomínio, toda a área. E ontem, né, Satanás perturbou, né, sendo adorado a noite toda, a madrugada inteira. Então é até difícil para quem costuma às 3 horas da manhã ou, né, acordar ou já está acordado para orar, falar com o Senhor, né, e adorar Ele em espírito e verdade, ou seja, se manter diante da presença, da face do Pai. Eu tomei um remédio, mas até agora não passou. Então, o que eu queria falar era a respeito de um comentário de Jesus. Eu não vou citar dentro, né, dos capítulos, dos livros, onde é que está, mas todo mundo, pelo menos quem lê, ou quem ouve a voz, né, do Espírito Santo, que está sempre dentro de alguma igreja que a gente se bate todo dia, já deve ter ouvido. Jesus dizia assim que a gente não pode adorar dois deuses, né? Porque um certamente vai amar a adoração e o outro vai ficar zeloso, ciumento, né? Porque essa palavra que está no Evangelho é uma palavra italiana, zeloso quer dizer ciumento, né? E como eu acho que não souberam quando foram traduzir na nossa língua, então deixaram ela com a mesma expressão, né, de como ela é dita em italiano. Mas quer dizer ciumento. Muita gente diz assim, o Senhor ele zela, né? Ou seja, o Senhor ele ciúma, na verdade, de a gente adorar alguém que não é a Ele, porque fomos, né, feitos, e isso veio dentro do nosso fôlego, que Ele colocou a adoração a Ele, né, a presença a Ele. Então, por mais que o ser humano ele seja uma pessoa ruim, né, sempre tem aquele lado de alguma maneira em que ele deseja adorar. Às vezes ele não sabe o que é adorar, mas ele adora. Então, assim, o Senhor, ele disse
que a gente tem que escolher, né, um lado, mas ele disse que nós seremos submissos, né? E ele falou isso desde o princípio, como ele diz, né? Eu sou o princípio e o fim, eu sou o ômega, né? O alfa e o ômega. Então, muita gente pode pensar que a gente tem que fazer a nossa escolha sozinho. Na verdade, a escolha já foi feita, a gente só tem que acreditar, né? E quando a gente acredita, a gente obedece. E de que forma? A Eva, ela foi obrigada a obedecer a Deus, tá? E assim, nós somos também obrigados a obedecer aquele que a gente está servindo, porque ele é o noivo. E Jesus é o noivo da igreja, né? Da esposa. E Eva era noiva do esposo, que foi que Jesus não repetiu nada que já não tivesse, não fosse dito lá no princípio, né? Porque nós, quando fazemos a nossa própria vontade, nós estamos nos colocando como Deus, né? Quando a gente faz, não, eu vou fazer da forma que eu quero, da maneira que eu quero, sem pedir se a gente indagar, se a gente perguntar ao Senhor se essa realmente é a vontade dele, é o que ele quer, a gente estamos nos colocando como deuses. Mas a partir do momento em que a gente pergunta, a gente está nos colocando debaixo da vontade de Deus. Tá? Então, a noiva necessita obedecer, estar debaixo do seu noivo. E lá em Gênesis, vamos dar uma olhadinha agora, a gente percebe justamente Deus falando isso para ela. Em que versículo? Aí eu vou levar vocês ao versículo para que não diga assim, não, a irmã, ela tá sem discernimento. Eu nunca digo, eu acho, eu digo, é realmente isso. Porque é isso que o Espírito Santo, ele faz dentro de nós, ele não deixa com que a gente intervenha sobre a afirmação, a decisão dele. Então, quando o Senhor disser para você, ou colocar no seu coração, após você ter lido, que é sempre após uma leitura, ou de ter ouvido em algum momento aquilo, e aí pode te trazer através até de uma conversação, de um diálogo, de uma outra pessoa, né, aquela palavra, ou um entendimento, ou um discernimento, ou até mesmo alguma coisa a respeito da profecia, que foi o que aconteceu a respeito da profecia de Daniel, né? Quando ele viu a estátua e dos pés da estátua, que eu falarei assim que eu tiver com a capacidade física também, né? E psicologicamente bem, para poder dar uma olhada, fazer esse estudo, então passar para vocês com eficiência, né? Porque eu não digo, eu acho que é assim, eu penso que é assim, eu digo, é assim, né? Porque não sou eu que está dizendo, é o Santo Espírito que está falando através de mim, tá bom? Então vamos dar uma olhada lá em Gênesis. Quando ela pecou, tá? Deus deu para ela um castigozinho, né? Que esse castigo até hoje a gente está debaixo dele por causa da dona Eva. E o que foi que o Senhor, ele disse? Está lá, um minutinho, deixa eu dar uma olhada aqui. Façamos o homem. Aqui é no versículo 3. E ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim, na viração. Aqui é no versículo 3. Então o Senhor Deus disse à serpente, e Deus disse, quem te mostrou? Então disse Adão, e disse o Senhor à mulher, tá bom? Gênesis 3, versículo 13. E disse o Senhor à mulher. Eu vou tentar virar a câmera aqui, para que vocês possam também ler, né? Vamos ver se vai. Se gira. Não gira. Acho que é como uma foto, tá? Mas eu vou fazer a leitura então. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? Na verdade, o Senhor fez uma pergunta, né? Por que fizestes isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi, né?
Ah, então, na verdade, a serpente não enganou, né? Quem se enganou foi a própria Eva, porque ela não quis ouvir ao Senhor, ela não quis crer que o Senhor disse: se comerdes, morrerás, né? Certamente morrerás. E foi o que aconteceu. Se ela cresce no Senhor, você vê que não é uma obediência, é uma crença. Quando alguém diz: olha, se você não parar, né, de ficar aí pulando em cima da banana, você vai cair. Então, se você não crer que você vai cair, o que vai acontecer? Você vai cair. E aí vai dizer que é alguém que te avisou, entende? Há alguém, melhor dizendo, que te avisou que alguém enganou você dizendo não, que aquilo não vai acontecer. Não, não foi uma desobediência, né? Porque aí diria que ela obedeceu a Satanás e não obedeceu a Deus. Então, na verdade, a nossa vida não se baseia em obediência, mas na crença. Ela creu em Satanás e não creu em Deus, em que lhe avisou com antecipação. Porque antes de Satanás tentar fazer com que você creia nele, Deus faz com que primeiro você creia naquilo que ele está dizendo. Deus nunca deixa os seus, né, cair antes nas mãos de Satanás, antes de ser avisado. Então, o Senhor, Deus disse à serpente, né, vamos pular já, isso eu estou lendo o 14, né? Vamos ler tudo para chegar na parte em que Deus vai falar com Eva. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás. Aqui foi o veredito, né, que o Senhor deu já à serpente. Maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo, sobre teu ventre andarás e por comerás todos os dias da tua vida. Você vê, a serpente, ela também foi feita do pó, né? Foi feita da terra, porque Deus disse: Adão, maldito é a terra por causa de ti. Então a gente sabe que ela também foi feita da terra, né? Então ela vai comer aquilo do que ela foi feita. E a gente, por outro lado, a gente percebe, Deus diz o quê? Você vai andar sobre o pó. Quem é o pó da terra? Somos nós, né? Comerás todos os dias da tua vida. É o que Deus diz para ela. Você vai comer o pó da terra. Você vai comer o quê? Quem foi feito, né? Então, a gente tem um entendimento aí também. Vamos dar algo, né? Dando uma olhada, refletindo a respeito, porque é isso que o Espírito Santo ele faz. Aí a gente lê e ele vai nos revelando coisas através da nossa leitura. Ele vai nos dando entendimento. Então tem alguma coisa já aqui, né? Vocês já podem fazer uma leitura e acompanhar para ficar assim refletindo a respeito, né? Não é nessa parte aqui que eu vou entrar, então no mérito, então eu não vou dar continuidade a esse argumento. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar, né? Que é justamente o que Jesus vai fazer lá também, né? Na estátua vista por Daniel, né? No calcanhar que o Senhor vai bater, porque é o único jeito de você derrubar alguém é justamente você batendo no calcanhar dela, né? Isso me faz lembrar uma vez eu brincando com umas crianças lá na Suíça, né? Era aniversário da filha de uma amiga, e aí os meninos, né, estavam brincando embaixo e um dos meninos tinha um demônio que sempre acompanhava ele. Eu espero que não mais, né? Porque nesse dia eu entreguei esse menino com toda a fé e oração de poder que o Espírito Santo me deu na mão do Senhor, porque esse demônio me derrubou. Ele me derrubou de que maneira? Eu estava brincando com ele quando eu fui driblar, né? O menininho, eu fui passar a bola por dentro das pernas dele. Eu levei uma pancada tão grande, não? Justamente nessa parte da frente onde a bola bate, né?
que vamos dizer assim, entre, que fica na frente, vamos dizer, né? O calcanhar está para trás, então na frente eu levei ali, como se fosse uma pesada, mas foi assim tão grande que eu parei, acho que uns 5 metros, né? Até um fone que eu tinha de ouvido, ele parou longe, ele estava enlaçado no meu pescoço e parou longe. Então, eu fui derrubada, me arranhei, me feri toda. Então, era no alto, né, pro aniversário, era num prédio, tinha uma empresa muito alta. Nós fomos lá em cima, eu pedi ao garoto para levantar a mão. E aí eu entreguei a vida desse menino, ele tinha 8 anos, creio, né, e o nome dele é Noé, né. Eu entreguei a vida desse menino, né, pedindo a Deus que afastasse esse demônio que ele até já viu, né, e ele tem medo, fez até que ele fugisse, né, ele não entrasse no apartamento, ele fosse para um supermercado, para libertar, né, para libertar, não deixar que envolvesse a vida desse garoto e que também encaminhasse ele para algum caminho ruim, né? A gente sabe que tem o caminho da prostituição, tem o caminho desse de gêneros duplos, esse tipo de coisa. Então, como já aconteceu, infelizmente, eu estava na palavra, mas eu não tinha, vamos dizer assim, ainda profundidade na palavra. Eu acabei perdendo 2 crianças por influência do pai, né? Um dos meninos, um menino, era um casal de irmãos. Um menino, eu percebi, ele gostava de brincar com a boneca, né? As bonecas da irmã ali junto. E alguma coisa me disse, né? Começa a influenciar a palavra de Deus na vida dele. E aí a gente foi no lago, foi na parte da Suíça francesa, que eu morava lá durante esse período, e eu tomava conta dessas 2 crianças. Ele tinha 9 anos e a menina tinha 8, né? E aí o garoto, ele viu uma banca, tinha alguém que estava evangelizando, ele estava no lago tomando conta deles, observando, né? E eles tomando banho. E eu disse, olha, não saia daqui porque eu não vou para a água, eu não sei nadar, né? Brincando assim com ele, não vou para lugar nenhum fundo, então fica aqui na beirada. E aí ele viu essa bancada que lá na Suíça francesa também, né, assim como toda a Suíça, eles dão Bíblia, não é como aqui no Brasil, né, que você é obrigado a comprar lá. É uma alegria para as igrejas poder te enviar, eles te enviam até por e-mail, você faz a solicitação e vai chegar na sua casa, no seu endereço. Então, tinha ali em cima da banca muitas Bíblias em vários idiomas, francês, alemão, tinha até em português, né? Espanhol, inglês, e aí, como eles falavam francês, ele pegou, falava francês, italiano. Ele perguntou para a moça se podia pegar, ela disse, eu fui lá, né, porque eu já estava tomando conta dele, então tinha que ver onde eles fossem, eu teria que ir também, né? E aí eu vi, e aí eu pedi também, peguei algumas para mim, peguei uma em cada, uma em inglês, uma em alemão e uma em francês. E ele teve curiosidade e voltaram a brincar, depois fomos embora e pelo meio do caminho eu aproveitei, né, que ele tinha pego uma palavra de Deus e ele começou a me fazer pergunta, porque ele leu rapidinho o início aqui de Gênesis e eu comecei a explicar, né, a criação para ele, né, a explanar o fato. E quando chegou em casa, ele era um menino curioso, ele começou a ficar com dúvida e me fazer pergunta. Após, quando eu fiz o jantar, a gente estava jantando e o pai dele, que não acredita em Deus, era um italiano, ele não gostou, né? Ele disse assim, que não queria que eu falasse de Deus para os filhos dele, tá? E aí, conversando com ele, eu entendi que ele acreditava em ETs. Então, assim, ele acreditava em Deus, mas ele não acreditava em Deus. E eu disse para ele, mal coisa você está fazendo, porque ele não percebia o que estava se passando com a criança, né? Como eu sou uma pessoa muito observadora, aí eu percebi, mas eu não queria logo de cara dizer para ele, seu filho, ele vai se tornar um homossexual se você
não prestar atenção agora, não mudar esse caminho. E aí eu não podia, né, passar da vontade do pai. Então, fora do pai eu ainda tentava falar alguma coisa, mas com a presença do pai eu tinha que respeitar, né? Então eu fiquei mais ou menos acho que uns 4 meses e depois eu disse, olha, eu não. É tipo assim, eu quase dizia para ele, não te suporto mais, né? E eu tô indo. Né? Então eu não pude ajudar aquelas crianças, mas permaneci ainda com o contato. E aí eu voltei para a parte alemã do país e algum tempo depois, né, a minha amiga, que era quem trabalhava, estava lá só dando uma mão para ela, enquanto ela estava de férias, resolvendo algumas coisas com o filho dela aqui. Quando ela voltou, ela tomou posição e disse, ela pega a posição, toma conta dos meninos de novo, que eu estou seguindo. E aí ela disse, Leti, eu tenho uma coisa para te dizer, né? Eu já tinha observado isso e eu comentei com ela depois, né? Ela disse, você tinha razão, entende? O rapaz, ele tomou um susto, porque um certo dia o garoto chegou em casa e trouxe um namoradinho para apresentar ao pai e ele levou o maior choque da vida. Foi a maior decepção que ele teve. Quer dizer, acontece muitas vezes algumas pessoas tentar intervir na vida, às vezes, do seu filho, do seu sobrinho, é porque ele está observando, ele está de fora, está observando mais do que você e de alguma maneira você tenta interceptar, né? Essa ajuda você intercepta e você acaba retirando, né, o poder de Deus de dar o livramento, né? E assim, mostrar a verdade para essa pessoa, mas foi o que aconteceu infelizmente com a criança. E hoje ele é um adulto, está com mais de 22 anos e está vivendo com um rapaz. Eu não sei se é a mesma pessoa com quem ele iniciou, mas é a vida, né, que ele resolveu e infelizmente eu me senti quebrado, né, me senti inútil por não dar continuidade e assim eu não perco a oportunidade, né, não errei, né, mas não passei na cara dele dizendo, olha, eu falei, né, mas eu acho que ele entendeu o que é que eu estava tentando fazer, né, depois. Mas enfim, vamos dar continuidade aqui ao texto para poder chegar onde eu queria falar com vocês, né? E a mulher, isso é Deus falando, né? E a mulher, Deus disse à mulher, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. O Senhor, Ele está dizendo aqui que o nosso desejo, a nossa vontade será para o nosso marido. Isso aqui é a mulher com o seu marido. É a igreja com o seu noivo. Então, o nosso desejo não tem que ser para nós, mas o nosso desejo tem que ser para Cristo, para Jesus, porque Ele é o nosso noivo, Ele é o nosso futuro marido e nós seremos a sua futura esposa, né? Mas para que a gente inicie, que foi o que aconteceu com Eva, né? Eva ainda ela não estava, vamos dizer assim, convivendo como marido e mulher. Eva, ela estava noiva de Adão e Deus já disse para ela, porque ela não tinha ainda tido relações sexuais, né? Durante esse período aqui que aconteceu da serpente meter o nariz onde ela não devia. Então, Eva aqui, ela era noiva de Adão e Deus disse para ela, né? O teu desejo será para o teu marido. Olhe que o verbo está será, não está dizendo é para o seu marido, porque ela ainda não era esposa, ela era noiva, né? Porque a noiva, ela só se torna mulher quando ela já tem, no caso da humanidade, relações sexuais com seu marido. Até que aconteça esse momento que as pessoas chamam de lua de mel,
ainda não é marido, né? Não houve ainda uma aliança entre um homem e uma mulher para se chamar de família. Então, enquanto isso não acontece, só o fato de Deus ter dado a bênção sem que ele tenha tido acesso, né, a ela, então ele ainda não se tornou mulher, né? Mas era sobre isso que eu queria falar, né, para vocês, que aquilo que Jesus veio dizer cá no Novo Testamento, né, é aquilo que já está escrito desde o princípio, que nosso desejo seria para o nosso noivo, para o nosso Jesus. Então, quando você faz a sua vontade, o seu desejo, você quer realizar o seu desejo e não o desejo do seu noivo, que é o desejo dele, é o desejo do Pai, você está realizando-se em si mesmo e não realizando-se no Senhor, né? Porque a gente tem que dizer, faça em nós a tua vontade e não faça em mim a minha vontade, o meu desejo. Enfim, era só isso que eu queria explicar hoje, né? A gente precisa aprender o Evangelho quadro a quadro, é essa a intenção do canal, para que você possa aprender. Que se eu começar a falar as coisas tudo de vez, como muitas vezes é dito, a mente ela refuta, ela pode pegar, mas fica sem nenhuma compreensão, né? Então a gente aprendendo algumas coisas que falam aqui e lá, ou que comentam, ou que está, vamos dizer assim, em dúvida, está rondando, aí fica mais fácil da gente entender, né? E muitas coisas eu pego de debate sobre algumas pessoas muito conhecidas, como os debates principais, do pastor César Cavalcante, de um doutor chamado, sei que ele tem Alves, né, no sobrenome dele, mas é muito inteligente também. Então, assim, eu pego debates a respeito de comentários dele ou comentários de pessoas. Não é o próprio o caso de que, por causa de uma pessoa ser muito conhecida na mídia, é que ela tem razão em tudo que ela fala. Então, prestem atenção a respeito disso, né? Porque se durante o período em que duas pessoas estão discutindo a respeito de um mesmo argumento e um normalmente é o do sim, o outro o do não, sempre virá aqueles que são batizados com o Espírito Santo uma voz que vai dizer, né, se um ou outro vai ter razão ou se nenhum dos dois tem razão, né? E quando isso, quando isso acontece, é o Espírito Santo dizendo para você, nenhum nem outro tem o discernimento a respeito disso, né? Na verdade, é isso que está acontecendo. Isso acontece muito comigo, né? E algumas vezes acontece de um ou outro estar falando e um ou outro ter razão, ou não completamente razão, mas em alguma coisa ter razão. Mas acontece por vezes também de os dois não terem. E normalmente isso acontece porque eu não gosto de ficar falando de pessoas, irmãos, principalmente se é um irmão, não é por ser conceituado, né? Mas é um irmão a qual o Espírito Santo ele está sobre. Ele ainda não está dentro, mas ele está sobre. E esse irmão é o irmão César, que muitos conhecem como o pastor César Cavalcante, né? Como o Espírito Santo está sobre, muitas coisas que ele fala como é que diz assim, com confirmação, autoconfirmação, e às vezes ele não sabe porque tem essa confirmação, não sabe por quê, porque ele explica, e as pessoas que continuam ainda, né, duvidando, continuam ainda
com aquele mesmo pensamento, aquele mesmo achismo que ele tinha. Por exemplo, as pessoas, ele debate muito, a maioria dos debates dele é sempre com os pré-tribulacionistas, né? E os mesos, né? Tribulacionista é as pessoas que acham que vai acontecer no meio, a grande tribulação. Outra coisa que eu vou falar a respeito também desse período de aflição, grande tribulação, isso me veio no momento que eu fiquei, Senhor, eu vou para a igreja, eu escrevo, aí a luz faltou na hora, eu tomei banho no escuro. A igreja, a gente estava com o celular, e foi muito legal, né? Isso, por incrível que pareça, foi pouco tempo, mas foi muito legal. É que eu caminhei com meu spray, né? No escuro com a lanterna do celular ligada, e lá tinha algumas lanternas de celular ligada, para que o culto, mesmo que acabasse antes do horário, mas que tivesse o culto hoje. Eu disse, eu não vou perder Senhor hoje, eu vou estar lá. E quando eu acabei de falar assim, a luz faltou, que eu não sei se eu escrevo ou se eu vou para a igreja, o que é que eu faço, mas não tem energia, não tem internet, o que é que eu faço? Eu digo, eu vou para a igreja. Porque eu disse que esse Santo Graça perturbando, o fato, né, não é para ir para a igreja, é para falar a respeito, né? Que ia falar a respeito escrever a respeito disso, que é esse fato que as pessoas têm dúvida, quando o Senhor vai voltar antes da grande tribulação, não é depois. E a questão é que esse período, né, eu deveria ter escrito, né, mas eu não tive tempo até chegar e comer alguma coisa que estava em jejum. Que a grande aflição, a grande tribulação, agora lembrei o assunto, não é o fato de que as pessoas serão afligidas, né? Como o Senhor disse, né? Que seria um momento, uma grande aflição que jamais houve, uma grande tribulação, e as pessoas ficam achando que é porque vão ser perseguidos, né? Que vai ser durante o período, talvez aí da guerra que vai acontecer, ou porque vão perseguir os cristãos. Gente, não é isso que o Senhor está falando. Essa grande aflição não é para quem está no mundo, não é para os ímpios. Primeiro, eles nem acreditam naquilo que está escrito na Bíblia. Tá? Se eles acreditassem naquilo que está aqui, então eles fariam parte dessa grande aflição. Aí se pergunta, a grande aflição por causa da perseguição? Não. A grande aflição é que, para os crentes, conhece a Bíblia, já ouviu falar da marca da besta, e até aquelas pessoas que já ouviram falar, o fato delas não estarem mais indo à igreja, não quer dizer que ela não está no Senhor, quer dizer só que ela não está na presença, né? Da congregação. Não é que elas estão fora da presença de Deus, porque tem muita gente que em casa mesmo ele busca, ele continua fazendo até melhor do que estava antes, pecando menos, né? Vivendo uma vida com Cristo. Isso eu posso dizer porque eu vivi muito tempo, né? Eu quando vim para a igreja, vim começar a frequentar a igreja, eu vim para uma que Deus escolheu, né? Eu levei muito tempo só explanando, né? O Evangelho, tendo como o Espírito Santo como líder, de vez em quando eu ouvia o pastor Luciano Subirá. Esse período eu morava, né, ainda fora do país, foi quando eu iniciei a ouvir a irmã Edmel Williams, então eu estava tipo assim, aprendendo, eu estava ainda brotando, né? E ali eu estava ouvindo uma palavra através deles, e eu vou dizer, eram palavras realmente que foram retidas no meu coração e me ensinou muito. Aí chega um momento que você para de beber o leite, né, de Edmel Williams, né, pessoa sabe, de Luciano Subirá. E o Espírito Santo, ele começa a trabalhar com você sozinho, porque ele já vê que você amadureceu, né? Que você já pode comer comida sólida, já pode mastigar. Então ele deixa normalmente esse leite para quem está começando, tá? Sei que tem pessoas falando aí a respeito do Luciano Subirá,
que ele não tomou uma posição, ele não tem que tomar posição nenhuma. Quem tem que tomar posição é Cristo, né? Porque a gente não pode ser condenado pelo pecado de outras pessoas, né? Deus nos condena pelos nossos pecados, não pelos pecados de outrem. É isso? Então, eu não posso julgar o Luciano, seja lá qual for a pessoa, dentro por um pecado que ele não cometeu, né? Com aquela menininha, aquela criancinha. Porque se eu tivesse que culpar alguém, como eu disse, né, no comentário, eu culparia a mãe, né? Porque uma mãe, ela nunca pode pegar seu filhinho, sua filhinha e colocar na casa de alguém sem ela estar presente, né? Porque ela esteve presente 9 meses com aquela criança na barriga, né? Depois ela procurou estar presente 9 meses até que fizesse 1 ano. Por que com 5, com 6 você abandona na casa de 2 pessoas quando Jesus disse que não existe homem bom, que o coração do homem é mau? Né? Então como é que você faz um tipo de coisa desse e depois você vai dizer porque fulano e cicrano Bertano não tomou uma posição quando a posição era você que tinha que tomar? Primeira posição. Se Deus deu aquele filho para você cuidar, você não é que por confiança que alguém alega que está adorando a Jesus, está cantando para Ele e para o Reino, né? O que está na fé, que só quem esquadrinha o coração, só quem lê, né? Esse aqui, né? É o nosso Senhor. A gente não consegue, por que confiar? Jesus disse que homem que confia em homem, né, como cegos guiando cego. Então a nossa confiança tem que ser limitada e não se limita em colocar a vida de alguém que não pode se proteger sozinho na mão de outros, né? Então isso lembra, né, a forma como a mãe se comportou, lembra Eva jogando a culpa dela para cima da serpente, porque quem não creu foi ela. Então, se essa mãe não creu em Jesus quando ele disse que o homem não é bom, né, que o coração do homem é mau, eu vou culpar a Luciano Subirá, né? Se eu tivesse no lugar da mãe, no dia em que eu soube, eu acho que eu ia para o inferno, né? Porque vivendo num país como os Estados Unidos, que todo mundo pode ter posse de arma, acho que eu teria comprado uma arma e teria matado esse infeliz, né? Mas não teria culpado alguém, porque se eu tivesse que levar a culpa, eu levaria a culpa para mim mesma, né? Então, visto que como cristã, né, ela pareceu calma, porque eu estaria chorando e chorando muito quando eu dei a entrevista e me culpando, dizendo eu fui a culpada, não fulano, cicrano, bertano, não tomou posição, tipo assim, olha, fala alguma coisa aí, tipo, para liberar esse peso, esse fardo que está em cima de mim. Muitas pessoas não querem dizer a verdade, mas eu falo, né? Doa a quem doer. A palavra de Deus, ela própria te libera ou ela te condena, né? A gente não precisa fulano ciclano para nos condenar ou nos absolver. A própria palavra de Deus faz isso, né? Então, a partir do momento que eu acredito em Senhor Jesus, eu estou dizendo, olha, o Senhor tem razão em dizer que o homem não é bom. O Senhor tem razão em dizer que o coração do homem é perverso, né? Então eu vou pegar, seja lá quem for, um bebezinho, apesar de muitas experiências que eu já vi, eu passei e vi criancinha, um bebê sendo abusado. Você acha que hoje, se eu tivesse um filho, eu daria? Não, eu não dou, né? Nem mesmo tomar banho. Vamos tomar banho com mamãe, porque lá na Europa e lá nos Estados Unidos o povo tem esse costume de fazer filhos, criança, 2, 3 anos, tomar banho com papai e mamãe. É porque tem coisas que as pessoas não falam. Agora, porque eu vou mandar meu filho ir brincar de casinha, né? Dormir na casa de fulano, ciclano e bertano. Eu posso ler o coração de fulano, ciclano e bertano? Não. Mas é porque era famoso, né? Tinha fama diante da mídia. Eu seria incapaz de pegar um filho meu e dar para o Luciano Subirá com 5 anos, tá, Luciano? Deixa eu dormir na tua casa. Eu não confio. Luciano é homem, né? A mulher, não sei. Ela é mãe.
Se ela cuida dos filhos dela, paciência, mas eu cuido dos meus. Entende? Não mandaria para casa daquela irmãzinha, né, que eu esqueci, que tinha uma pregação muito boa até ela começar a ser criticada por causa das roupas de marcas que ela vestia. Esqueci o nome dela, mas enfim, de crítica, o que mais tem no nosso meio, né? Mas enfim, o que eu queria dizer era justamente isso, o fato de que o Senhor está dizendo, eu não entrar nesse assunto, né? Mas eu vou aproveitar para poder largar isso logo, porque senão eu vou esquecer. Essa aflição em que as pessoas elas vão ter é porque primeiro vem a guerra, tá? Pegue isso como profecia. Primeiro vem a guerra e então virá paz, virá segurança. E tudo vai aparentemente estar bem, como o Senhor disse, como no tempo de Noé, né? E aí então, quando tudo estiver bem, eles vão dizer, olha, para melhor ficar, depois da paz e segurança estiver entroncada em todo o mundo, para que a gente possa, o sistema dizendo isso, beneficiar a população, né, de um modo mundial, haverá eu não vou dizer que é marca, né, mas eles vão dizer alguma coisa para que as pessoas coloquem na mão direita ou no teste. Claro que isso virá como uma normalidade, uma coisa, uma forma de compra, pagamento, como todo mundo tem um cartãozinho, né? Então isso virá como uma coisa inocente, né? Mas como Jesus disse que aos escolhidos não haverá engano, né? Não há possibilidade. Como se eu disser, se fosse, só esse termo, o Senhor está dizendo, não há possibilidade de um escolhido, de alguém que tem o Espírito Santo cá dentro, que ele avisa. Assim como quando você vai para um lugar, pensa e o Espírito Santo te resfria todo por dentro. Ele está te avisando, ela não vá. Não vá. Você está acostumado audivelmente a ouvir a voz do Espírito Santo, ele vai dizer, audível, não vá. Né? Mas para quem não tem, só tem em cima, o Senhor vai resfriar, vai ficar com aquele medo, uma coisa dentro. E você não vai. E se você for, né, alguma coisa certamente vai acontecer. E se você tiver que ir, o Senhor vai pedir para você orar, como muitas vezes acontece, né? Como aconteceu aqui, isso, né, eu conto depois, que o Senhor me pediu para orar, né? E quando eu cheguei, estava um movimento, né, ia ter chuva de prata e Deus me pediu para orar, eu não sabia porquê, então, sim, me falou, eu já estou acostumada a orar em línguas, então comecei a orar. E quando chegou, né, eu não temia a morte e realmente não aconteceu. Senão eu não estaria aqui falando com vocês, porque eu acreditei no Espírito Santo dizendo para mim, não, no meu coração. Quando eu comecei a orar automaticamente, não foi nem intenção de dizer assim, não, vou orar agora. Simplesmente comecei a orar. E essa é a vontade para quem ora em línguas, que o Senhor te faz orar, sem você saber por quê. Né? Tipo assim, por que eu estou orando em línguas? E você começou a orar. Essa é uma vantagem. Por isso que vocês têm que ser batizados. Né? Porque muitas coisas ruins o Senhor retira daí. Mas enfim. Então as pessoas, como essa marca, ela vem de uma forma inocente. Não vão dizer, olha, eu tenho que botar marca para poder. Não, não é assim. Eles sempre utilizam outro termo para convencer você a utilizar aquilo. Mas os crentes que já foram à igreja, mesmo que não esteja frequentando hoje, ou aqueles que não estão afastados da face do Senhor, mas também não estão frequentando, e aqueles que estão dentro da congregação, eles vão pensar, o Espírito Santo, tipo, né, abrindo a visão, dizendo, isso está escrito na Bíblia. Então, será uma coisa obrigatória, porque ou você faz
ou você fica fora da sociedade. Né? Como então renovar sua identidade? Você tem o seu cartão de crédito, renovar a sua documentação bancária para que você tenha acesso à sua conta. Se você não tem identidade, não tem mais CPF, é porque tudo tem que estar lá, na sua mão ou na sua testa. Então, o fato das pessoas viverem esse momento é que vai ser um momento de aflição, porque nunca se ouve antes a fome. Você vai ser ninguém em meio a um sistema ou uma sociedade, né, que é o que eles são, uma sociedade do inferno, que não vai ter direito a nada. E aí, sem isso você não vai poder comer, e o maior medo do ser humano é não ter o que comer, porque se ele não tem o que comer, ele vai morrer. E o maior medo do ser humano é morrer. Essa é a questão. Né? Então, muita gente pode pensar assim, porque um crente ele tem que ter medo de Satanás. Não, você tem que ter medo da morte. Jesus não venceu a Satanás, Jesus venceu a morte. Porque Satanás ele foi vencido antes. Ele, quando foi vencido, Jesus ainda estava no céu. Ele não tinha descido à terra. Porque Jesus disse, eu te vi cair. Você só pode ver quem está em cima e não quem está embaixo. Eu te vi cair do céu. Porque o próprio Jesus jogou ele lá assim, eu te vi cair. E você caindo do céu. Então, porque você vê direito e você tem até certeza, que muita gente diz, não, eu posso estar embaixo e eu posso ver caindo, mas você não está vendo o que é que está caindo. Você sabe que está caindo, agora o quê? Mas Jesus não. Antes dele cair, ele viu o que iria cair. Então, são esses tipos de lapso, que a gente pode chamar de raciocínio, que o Espírito Santo nos dá quando a gente está lendo ou quando você lembra alguma coisa que você leu. Porque eu não estou lendo, vocês estão vendo que eu não estou lendo nada, está até fechado, eu não estou lendo nada aqui, estou comentando com vocês algo que eu já li. E que eu posso falar com certeza. Quando dizer assim, eu acho, talvez tenha sido, eu penso que foi assim. Percebam que os pastores eles não estão dizendo para vocês, eu tenho certeza que o falso profeta, o anticristo, é Jared, o genro de Trump. Ninguém está afirmando isso. Por quê? Não está afirmando porque não tem o batismo com o Santo Espírito, que é aquilo que Paulo, Pedro, todos os discípulos e os diáconos do Senhor recebeu. E Paulo ainda perguntava, eles foram batizados com o Espírito Santo. Ou seja, é obrigatório, gente. Não é assim, é uma possibilidade de ter, não. É obrigatório. Para quê? Não só ter discernimento, entendimento da palavra, como também você ter edificação e ser santificado. Que se você não vai se santificando, como é que você vai chegar a Deus? Então, quando eles falavam com certeza, testemunho. É por isso que eles, pode dizer assim, foram homens, com o Espírito Santo falando através deles. Por quê? Porque eles nunca falaram assim, eu acho que o Senhor Jesus tinha razão, eu acho que o Senhor Jesus estava certo em falar isso. Não, o Senhor Jesus estava certo em falar isso, sem falar aquilo. Ele, quando falava, por exemplo, vamos dar uma abertura rapidinho aqui em Atos, uma palavra, vamos dizer assim, Atos do Apóstolo. Não, eu vou para alguma coisa aqui, Gálatas. Vamos usar Gálatas. Ora, tendo a Escritura, olha aqui uma certeza, Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Ainda está dizendo que Abraão era crente. Por quê? Porque ele creu.
Então você vê que o problema não é obedecer. Abraão não obedeceu, Abraão creu. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Então, se você acredita que Jesus é que o sábado tem que ser guardado, não é Jesus, você está debaixo de maldição. Se você acredita que as bênçãos, prosperidade é para você, você está debaixo de maldição. Porque isso aqui está no livro, na escritura da lei, não está aqui, ó, no Evangelho Sagrado, segundo o Senhor Jesus. Tá vendo? Então, estão debaixo de maldição, né? Então, essa é uma afirmação do Espírito Santo. Porque onde foi que Jesus falou isso? Onde é que está escrito nas falas do Senhor Jesus, que ele escreveu dizendo isso? Que todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Jesus não falou isso em momento nenhum. Mas o Espírito Santo usou um dos seus discípulos, ou diáconos, para dizer muitas verdades. E nós acreditamos que esses homens eram cheios do Santo Espírito de Deus para falar e hoje a gente confiar, ser testemunha daquilo que eles estão dizendo. Porque o Espírito Santo, ele é mais testemunha do Senhor Jesus do que os seus próprios discípulos. A palavra diz que tanto os discípulos como o Espírito Santo seriam testemunha do Senhor Jesus. Mas ainda que não houvesse o Espírito Santo em nós, é o próprio Deus, ele é o manifesto do Senhor Jesus, afirmando, confirmando que tudo que o Jesus Cristo falou é verdade. E aconteceu, inclusive, a sua ressurreição. Tá? Então, o que a gente pode perceber é que a grande aflição são as pessoas que vão saber que a marca é da besta e elas estarão no impasse entre receber essa marca ou ficar com fome. E quem fica com fome vai para a morte. E o povo tem medo de morrer. Então, a grande, maior aflição que vai ter é justamente essa. Porque não está se falando do povo ímpio que está na terra, misturado com o trigo, o joio, né? Que o joio está misturado com o trigo, e o Senhor disse que o joio será queimado e o trigo será colocado no celeiro. Então, o que o Senhor está dizendo é: aqueles que estão me seguindo, carregando a sua cruz, vai temer morrer a ponto de aceitar a marca da besta, porque não vão querer ficar com fome. Vão lutar, vão matar. E eu disse que aquele que pegar em arma pela arma será morto. E se pegar em arma para matar alguém, já perdeu a salvação. Simples assim. Então a maior aflição, a grande aflição, vai ser do povo crente saber que a marca é da besta e ficar, recuso, se eu recusar a marca, eu vou passar fome. Se eu não recusar a marca, eu perderei a salvação. Essa é a grande aflição que vai acontecer na sociedade cristã. Fato. Não. Aqui eu termino. E fica um estudo só sobre a imagem, né, a revelação que Deus deu a Daniel a respeito dos pés da imagem, que é barro, né, e latão. Então, após um estudo não, mas uma leitura e escrevendo, porque está sempre vindo coisa, eu tenho que parar de ver vídeo, eu começo a ver vídeo em coisas também, para poder falar e acabo o assunto, né, em tese fica sempre para trás. Tá? Mas esperamos que os próximos estudos e conhecimento dados sejam de grande proveito, né, para essa equipe, para essa família
que é do Acorda Crente. Um abraço para todos, fiquem com Deus.